Tatarã, tararã. Vamos ver se agora vai. Aí, agora. Gente, se Deus quiser, agora vai. Vamos ver se eu consigo. Evelise, tenta pedir tu, porque nos outros fui eu que fiz a solicitação. Aí talvez vou fazer a mandinga aí pra ver se dá certo. Faz o pedido pra participar, não sei se apareceu pra ti aí. Tá, aí. Visualizar. Vamos ver se agora vai. Cruza os dedinhos, gente. Faz a famosa figa aí pra dar certo. Ok, vocês vão ficar sem me ver. É, o problema é que vai cair o áudio, eu acho. Eu não sei se vai É? ficar o áudio. Que Hum. merda! Oi, faz um palavrão. Que droga! Faz a dublagem de volta. Ah, e pior que se a gente fizer no teu, provavelmente vai dar estabilidade e vai cair toda a conexão, né? Esse que é o É, ruim. sim. Ah, vamos ver se tu vai cair teu áudio ou tu vai ficar no áudio pelo menos. O pessoal consegue escutar a Evelise pelo menos? Só me confirma no chat se vocês ouvem ela. É, o Ricardo falou que estamos escutando bem. Tá, eu acho que então vai dar certo. O pior que vai acontecer é tu cair, daí tu me pede de novo, a gente vai fazendo no improviso, então. Porque hoje, infelizmente, internet é um negócio que está fora do nosso alcance, na verdade. Então, a gente tem que ir fazendo como consegue, né? Pessoal, ela já caiu de novo, né? Voltei. Agora vai Eu ficar voltei, caindo, caí, provavelmente. voltei. É, Tenta, Evelise, tenta daqui a pouco reiniciar teu modem para ver se não volta, porque eu acho que é alguma estabilidade de conexão, perda de pacote ou algo do gênero. Enquanto eu vou tá bom. introduzindo aqui o pessoal para o pessoal saber o que É, a gente vai isso. tratar hoje. Beleza, então Isso que eu ia combinado. falar. Reinicia. Segue aí, e aí logo mais eu devo aparecer, Tá, show. Eu vou dar início a tá? introduzir aqui os temas e depois quando tu reiniciar aí o teu modem, tu volta para a conexão, então. Então, Beleza. povo, show. Sejam bem-vindos à live, mais uma semana aí junto com vocês. Agradeço imensamente o pessoal que for entrando na live para participar conosco. Interajam, mandem suas mensagens no chat, a gente vai, na medida do possível, interagindo com vocês. Se surgir alguma pergunta no decorrer aí do nosso bate-papo, manda no chat aí que a gente vai tentar esclarecer. Talvez não dê tempo para falar de tudo, né? Porque é um tema muito amplo, mas a intenção é justamente poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem com vocês e trazer algumas novidades aí que a gente vai falar na segunda parte da live. Vou deixar para falar mais no final. Aí quando a Eve voltar, aí a gente vai poder abordar também isso. Mas qual que é o propósito dessa live, né? Eu comecei semana passada fazendo lives para falar sobre as últimas novidades aí da semana anterior, no caso, né, envolvendo proteção de dados pessoais. E a gente sempre tenta trazer aí algumas notícias que rolaram na semana, tentar atualizar o pessoal para vocês estarem bem por dentro de tudo que está acontecendo com relação a esse tema, seja aqui no Brasil ou até alguma notícia curiosa aí que tenha ocorrido fora do Brasil também. A gente até, inclusive, teve uma que ainda está rendendo bastante comentários aí, que eu até não tinha anotado na minha pauta aqui, mas eu vou lembrar de falar depois, que é um caso até um pouco engraçado, por assim dizer, né? E, e aí surgiu essa ideia de a gente fazer essa live juntamente aí com a Evelise, né? Eu fiz o convite para ela participar hoje dessa live que eu tenho feito na sexta-feira para atualizar o pessoal. Ela prontamente topou aí o desafio de fazer esse bate-papo. E a gente também já conversou junto com a Nayara também, que é uma outra coisa que a gente vai falar depois. Não vou dar spoilers agora, porque o pessoal fiquem aí conosco até o final, que vai ser bem bacana a conversa que a gente vai ter com vocês aí com relação a esse tema. Bom, por que fazer essas lives, então, relacionadas à proteção de dados? Provavelmente vocês já devem ter assistido dezenas de lives aí, eu todo dia vi alguém falando de proteção de dados aqui, proteção de dados lá, LGPD, já deve estar até saturado de tanto ouvir. Mas é porque o tema é extremamente importante mesmo.
E a gente está, de certa forma, bem atrasado nesse quesito, né, no Brasil. E então é por isso que tanto se fala desse tema e tanto se bate nessa tecla da importância dele. E porque é um tema que, por mais que vocês vejam constantemente lives com relação a esses temas, vocês vão ver que, na verdade, muitas pessoas do grupo de convívio de vocês provavelmente nunca ouviu falar dessa legislação. Então, tanto eu quanto a Evelise e a Nayara, aí, que são sócias, né, de uma empresa de consultoria, a Quântica, né, Direito Digital, elas também estão com essa pegada de tentar trazer informação num nível um pouco mais, num linguajar mais acessível, né, sem aquele juridiquês ou aquela coisa toda cheia de termos técnicos, para que as pessoas de fato entendam a legislação, pelo menos o básico delas, para poder de fato exercerem os seus direitos aí, porque querendo ou não, as pessoas vão ser os maiores fiscalizadores dessa legislação. E quando vocês conhecem ela um pouco mais a fundo, né, vocês vão entender que na verdade tem muitas coisas ali que vão nos dar uma segurança, uma garantia muito significativa na questão quando envolve dados pessoais. É bem comum a gente ver casos de vazamentos e tudo mais, mas o caso de vazamento em si é uma das hipóteses que pode ocorrer aí vazamento, né, ou violações, melhor dizendo, de dados pessoais. Então, na live de hoje, a intenção é a gente falar com relação a alguns tópicos, até a gente conversou hoje à tarde, eu e a Evelise, para definir alguns temas para a gente estar batendo um papo com vocês. E os temas que a gente separou, então, foi a questão da GDPR, né, que essa semana, na segunda-feira, completou 2 anos de vigência lá na Europa. Aqui teve também um caso que envolve GDPR, que foi o vazamento da companhia, né? Da questão da companhia aérea EasyJet, que também teve caso de violação de dados. A gente vai entrar um pouco mais a fundo depois. E a gente vai fazer um breve análise de caso aí com relação ao julgamento que está correndo no STF envolvendo o WhatsApp. Vocês devem lembrar e recordar que em 2015, se eu não me engano, 2015 e 14 ou 15 e 16, eu não lembro bem exatamente o ano, teve aquele caso de suspensão, foi por 3 vezes suspenso o serviço em todo o território nacional, né? E aí agora está se discutindo essa questão se é constitucional isso, se é possível, não é. Então isso a gente vai estar abordando um pouquinho com vocês em seguida. Nayara, seja bem-vinda. Nayara é parceira aí que está entrando nessa empreitada conosco aí para tentar trazer conteúdo bacana para todo mundo. Então, bem-vinda à live aí. Tá devendo um café, inclusive. Ela daqui a pouco vai falar aí. E aí depois, no finalzinho, depois que a gente abordar esses temas aí eu e a Evelise preparamos algumas informações aí para passar para vocês de um projeto que a gente conversou, eu, ela e a Nayara, para estar apresentando aí para vocês no decorrer das próximas semanas e meses. Vamos ver se agora, cruze os dedos aí, gente, vamos ver se dá certo agora a conexão. Vai conectar, Oi. conecta. Não abriu! Ah, que droga! É, Hum, que coisa! Isso é olho grande, gente. Vamos se benzer. Que a gente eu preparou acho que é isso mesmo. a gente preparou essa live o dia inteiro conversando e tudo mais. Desde ontem a gente já estava falando algumas coisas e agora não vai conectar. Não acredito. E o problema é que se eu tentar fazer no canal dela, que também não teria problema, porque a intenção é compartilhar o conhecimento, provavelmente vai travar a conexão e vai cair. Então vai cair a live Sim. de todo mundo. Só que o problema é que eu vou começar a falar contigo e daqui a pouco vai cair do nada. Então não sei se tu quer fazer algum. Ó, já caiu. Eita, nós. Instagram. Eu não sei se é Instagram é a conexão da Eve. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Vai ter que dar certo, gente. Faz figa aí. Pra ver se dá certo. Hum. Tum, 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 tum. Uhum. Tá aguardando, aguardando e não conecta.
Vai ser uma pena se não der certo a live, porque a gente conversou um monte durante o dia e tal. A gente estava na empolgação para bater esse papo sobre esses temas e a internet acho que não vai ajudar. Deixa eu ver, tá aguardando ainda, não sei se ela fechou agora o Insta. Evelise, tu tá aí ainda? Me manda no chat aí se tu tiver. Evelise não está conseguindo participar. Que droga. Vamos Tô ver. aqui, só que tá É, tendo um delay. o problema é que só vai, tá conectando só teu áudio. Não tá abrindo Né? o vídeo de jeito nenhum. Ah, que droga. Olha, eu acho assim, se cair de novo, que provavelmente vai acontecer, você segue o que der, eu vou comentando aqui no chat, vou batendo, fazendo uma live, uma em Tá. vídeo e outra parte em texto, sei lá, é o que dá para fazer. Não, Ricardo, 4G aqui não tá rolando. Tá pior do que o Wi-Fi. Pois é. Eu também, quando eu fui abrir a conexão, tinha caído a minha internet fazia 10 minutinhos. Aí voltou. Mas eu até pensei que fosse a minha, mas daí como a gente foi tentar no teu e caiu no meio, então provavelmente é É, alguma perda de pacote ou instabilidade da tua conexão mesmo. Ah, é uma pena, mas a gente vai fazer. A gente vai dar um jeito. A gente vai tocar. Ó, ela já caiu de novo. Então, Evi, se tu tá me ouvindo aí no chat, eu vou falando dos tópicos aqui. Eu lembro que eu sei que tu preparou um monte de coisa também para falar. Tu vai complementando aí qualquer coisa, abre no notebook aí no navegador para ser mais fácil para digitar e manda o texto. Que aí eu vou interagindo contigo, porque infelizmente deu esse problema técnico aí. Até a gente pede desculpa para você, gente. Que a gente preparou com o maior carinho toda a live para ser um bate-papo e uma troca de experiência ativa, né? E a gente foi trollado aí pela internet, mas fazer o quê, né? Eu só vou esperar ela me confirmar se ela tá me ouvindo aí, Evelyn. Evelise. Aí tu me manda no chat que eu toco o barco e a gente vai conversando. Deixa eu só confirmar. Não, acho que. E agora, será que ela caiu de vez? Bom, gente, eu vou falando aqui, porque agora eu já não sei se ela caiu de vez a internet dela ou não. Não me abandonem, por favor. Fiquem comigo e vão interagindo aí comigo, mandando mensagem no chat pra gente não ser uma live tão pesada, e ser mais interativa aí pra gente poder bater um papo bem legal sobre esse tema aí que eu fico super empolgado aí para falar sobre essa questão de proteção de dados e tal. Bom, o primeiro tópico que a gente ia falar, na verdade, era a questão da importância, né, de se debater o tema da LGPD ou proteção de dados como um todo. E até aqui, eu tinha até já uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, que tinham lançado, até que foi a Evelise que até comentou, que era até para a gente lembrar de falar isso, porque na verdade esse tema que é a importância ali do julgamento da MP 954 e do bloqueio do WhatsApp, que são os dois tópicos que a gente vai estar podendo abordar hoje. Então, o que que acontece? Mas antes de eu entrar dentro da questão do WhatsApp hoje, só fazer uma ressalva com relação à MP ali, a 954. Para quem não sabe, essa MP foi aquela que deu o que falar semana passada, da questão da proteção é, a, da proteção de dados, de compartilhamento, né, de dados pessoais com o IBGE, das telecoms lá com o IBGE. Então, esse tema, na verdade, ele trouxe aí toda essa questão da proteção de dados para ser discutida aí pelo STF, né? Então, o tema em si já ganhou uma importância significativa com a pauta aí de duas, vamos dizer assim, pautas bem expressivas seguidas, né? Porque semana passada a gente teve o julgamento dessa MP 954, que era com relação a, ao compartilhamento de dados pessoais das telecoms com o IBGE, em que se reconheceu que não é possível, porque a MP não teria especificado lá diversos aspectos que
segundo o STF, violaria aí os direitos fundamentais das pessoas, e por isso a cautelar que foi concedida pela relatora foi referendada, e aí, para todos os efeitos, o compartilhamento está suspenso, né, até, pelo menos, daqui a pouco, até apresentar alguns requisitos complementares aí, ou até uma reedição aí, mas agora não por MP, né, por uma questão de impossibilidade técnica mesmo. E a outra questão da importância aí tem a relação, que é outro tema, né, que é a relação justamente do WhatsApp, que está em julgamento. Teve o julgamento ontem suspenso, porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista dessa... que são dois processos que estão sendo julgados em conjunto, praticamente, que é a ação direta de inconstitucionalidade, a 5527, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 403, que elas estão tratando justamente essa questão do WhatsApp em si. Mas antes de eu entrar na análise dessa questão do WhatsApp, que é extremamente importante porque está dando, vamos dizer, um destaque muito grande para a proteção de dados pessoais no Brasil, eu queria só fazer alguns breves comentários aí com relação aos 2 anos da GDPR, que completou agora em dia 25, né, no início agora dessa semana, na segunda-feira. Então, o regulamento aí de proteção de dados da Europa completou seu 2º ano aí de vigência, e até a associação que eu faço parte, né, a Associação Nacional ali dos Profissionais de Privacidade de Dados, eles compartilharam aí recentemente nas redes sociais deles um infográfico com várias informações relacionadas durante essa vigência, esses 2 anos dessa norma existente lá na Europa. Que, diga-se de passagem, essa legislação serviu de inspiração para a nossa LGPD, então ela serve de muito como referência, né? Opa, cliquei aqui no negócio, ficou claro. Ué. O pessoal tá no chat, peraí. Cliquei no negócio sem querer, agora foi. E aí essa legislação ela pode ser utilizada como... Eu tô clicando na tela aqui, tá escurecendo a tela, peraí, gente. Que hoje agora, mais um. A legislação essa serviu de inspiração, né, como eu estava referindo, para a legislação brasileira. Então, por isso que é importante a gente ter também essa visão do que está acontecendo lá fora na Europa, porque muitas coisas que são aplicadas lá provavelmente vão ser aplicadas aqui no Brasil também por uma questão de similaridade ali com a legislação, né? São muito similares a legislação, tanto a LGPD quanto a GDPR. E alguns dados importantes ali que eles trouxeram foi com relação à quantidade de multas em 2 anos, porque muitas pessoas pensam, nossa, essa legislação vai vir para sair multa vamos dizer assim, ser o foco, né, da legislação e das autoridades de proteção de dados, e na verdade não. Isso ficou demonstrado na Europa, que na verdade lá, desses 2 anos, por exemplo, tiveram 237 multas. Então, isso que são vários países. Então, se tu for ver, pôr na ponta da caneta, na verdade, essa questão, esse receio das punições, né, de multas, aí, que são uma das punições que podem ocorrer dentro do GDPR ou da LGPD, quando ela entrar em vigência aqui no Brasil, não é um negócio tão significativo, né? Então, como bem destacado aí pela Evelise, né, que ela vai fazer esse bate-papo comigo no chat, né, porque tem o problema técnico aí, para quem entrou depois, ela não está conseguindo abrir o vídeo e ela conecta o áudio e cai, então ela vai interagir comigo no chat aí. E vocês ficam à vontade de participar também, tem dúvida, manda aí no chat que a gente vai conversando. Então a GDPR, na verdade, a LGPD ela foi muito inspirada nessa legislação, praticamente uns 80% da legislação ela é muito parecida. Então, por isso dessa importância aí de se tratar também da GDPR enquanto a gente aguarda pela nossa legislação. E alguns outros dados, por exemplo, que eles trouxeram nesse infográfico foi com relação à maior multa já aplicada lá na Europa, né, que atualmente é uma multa de 204 milhões de euros, né, e a menor multa de 118 euros. Então, mas vão me perguntar, mas por que 118 euros, né? Porque a gente tem que lembrar que, na verdade, essa legislação ela se aplica também para as pessoas físicas. Então, não é porque você não é pessoa jurídica
que você vai estar isento, como a gente já abordou em outras lives, até um material que a gente publica no Instagram também, e que as pessoas físicas também estão sujeitas à legislação, desde que atendam aqueles requisitos de tratamento de dados e tudo mais, né? Então, por isso essa questão da multa tão pequena, daqui a pouco, provavelmente, né, tudo indica, que pode ter sido para ou para uma empresa de pequeno porte, ou até para uma pessoa física também, como a gente já tem visto lá na Europa. E um outro dado também interessante é os 3 países, vamos dizer assim, o top 3 aí dos países que mais multam lá na Europa, que é o Reino Unido, em primeiro lugar, a França em segundo e a Itália em terceiro, que são as 3 autoridades aí de proteção de dados mais ativas, assim, que formam bastante, entre aspas, jurisprudência, né? O que eles decidem, eles fixam bastante entendimento dentro da União Europeia com relação a essa proteção de dados. Então é natural que acabe surgindo mais multas aí dessas autoridades e também pela estrutura delas, né? Que elas têm mais estrutura de pessoal também para poder estar apurando essas multas. E uma outra curiosidade com relação à GDPR é que os países aí que, na verdade, esses 3 países que eu mencionei, só fazendo uma correção, eles são os que multaram que aplicaram multas com os maiores valores, no caso. Porque os que mais aplicaram multas, número de multas, aí é a Espanha, a Romênia e a Alemanha, tá? Mas as multas mais pesadas foi desses 3 que eu falei antes, Reino Unido, França e Itália. Então, justamente, o Reino Unido teve um caso até, quem lembra do caso da analítica, da Cambridge Analytica, estava sendo investigada pela ICO, né, que é a autoridade de proteção de dados do Reino Unido. Então, acaba tendo uma força um pouco maior e eles têm uma estrutura muito significativa. Eles têm um poder investigatório bem considerável e é uma autoridade que o pessoal comenta que tem um pulso um pouco mais forte aí na questão de tratamento e tal. E só para finalizar essa questão dos 2 anos de GDPR, para passar um panorama dessa situação, eles apresentam também as 6 segmentos que mais foram alvos aí, né, de investigação ou de multados em si, que é a questão da aviação, de hotéis, serviços, operadoras, né, buscadores e organismos públicos, órgãos públicos no caso. Então, aqui até a gente faz existe até algumas pessoas comentando quais vão ser as áreas mais penalizadas, né, no início aí da LGPD. Tem muita gente apostando que vai também ser essa questão da aviação e bancos, provavelmente vai ser o foco. Bancos e telecoms provavelmente vão ser os dois top 2 aí de que vão estar mais visíveis, porque são, vamos dizer assim, os que mais lidam com dados diariamente, né? Então, provavelmente também no Brasil vai se repetir algumas categorias dessas aí na questão quando a nossa norma for entrar em vigor aí. Deixa eu só ver aqui, tem um comentário do Ricardo. Aproveitando essa questão de poucas multas, quais argumentos vocês acreditam que sejam os principais para entrar em conformidade, pensando que infelizmente muitos só irão se adequar pensando no dinheiro? Boa pergunta, Ricardo. Eu até, um tempo atrás, eu fiz uma live que o tema da live era os 3 aspectos negativos que a LGPD pode trazer para o negócio. E além da questão financeira, porque o financeiro é o que mais preocupa as pessoas, né? Mas isso, na verdade, a questão financeira é uma mera consequência de alguns outros aspectos, porque, por exemplo, tu pode ter uma consequência de imagem muito grande na tua empresa, porque tu ser reconhecido por uma autoridade nacional e tu ser notícia de que a tua empresa foi multada por um descumprimento de algum dispositivo da legislação, isso vai pesar muito na tua imagem. Porque isso a gente vê lá fora, né, na questão da GDPR, que a questão do risco ali reputacional, como bem destacou a Evelise ali no chat, isso eu pelo menos considero que seja o risco mais significativo, porque isso naturalmente vai acarretar na questão financeira da empresa. Então, além da multa que tu pode eventualmente vir a sofrer, tem mais a questão de reputação, que pode acarretar um prejuízo financeiro, né, e não uma multa em si. E além a questão também que tem a questão multa administrativa e a questão judicial, que a pessoa pode simplesmente entrar na justiça e ir cobrando determinadas coisas.
Então é bem interessante que as empresas tenham consciência de que, na verdade, a LGPD não é só para a questão de multas e tal. Tu tem que pensar na questão de reputação. Se tu hoje, por exemplo, é um diferencial, a empresa que utilizar de dizer, ó, eu estou adequado já com a LGPD, por exemplo, aqui no Brasil. Certamente isso é um diferencial para o mercado. As empresas vão ver o teu negócio com outros olhos. Então, eu sempre, eu acho que, assim, ó, tranquilamente, a questão reputacional é o top, vamos dizer assim, top justificativa para tu, de fato, ir correr atrás dessas informações e se adequar aí dentro dos prazos que forem estabelecidos aí. Com relação à GDPR, então, só para dar esse panorama para vocês que foi um marco aí, então, na segunda-feira, 2 anos. E por que que eu trouxe esse tema e tal? A gente conversou, eu e a Evelise de tarde, porque, na verdade, assim, a gente tem que tratar o tema de proteção de dados, né, pela importância dele. E como a gente não tem a nossa legislação ainda vigente, ela está nessa discussão de quando vai entrar em vigor, né, a norma, a gente se espelha muito na legislação lá fora, justamente por essa questão de similaridade dela, né? Que ela se espelhou demais nessa legislação, então muita coisa que acontece lá provavelmente vai acabar acontecendo aqui no Brasil. Então por isso dessa importância da gente estar tratando de casos que acontecem lá fora também. E aqui aproveitando o gancho que a gente está falando de GDPR, antes de entrar na questão do STF propriamente dito, eu essa semana saiu na verdade foi no final de semana passada, acho que foi na sexta-feira que saiu a divulgação, começou a sair várias matérias com relação ao assunto, que era relacionado ao vazamento de dados ali da companhia aérea britânica, a EasyJet, tá? Se verificou lá que foram mais de 9 milhões de clientes que tiveram os dados vazados da base de dados dessa companhia aérea. E dentre os dados vazados ali teve nome, e-mail, endereço, se eu não me engano agora. Mas o principal ali não atingiu todos esses 9 milhões de clientes, mas teve uma parcela ali significativa de clientes deles que tiveram até dados de cartões vazados, vazados não, que foram objeto desse vazamento, né? Porque ainda não surgiu nada com relação a esses dados na rede, né? Mas provavelmente já devem estar monitorando essa questão na Dark Web e na Deep Web para monitoramento de possíveis vendas desses dados, né? Que é o que ocorre normalmente quando acontece vazamentos desses. E até no post que eu compartilhei essa semana relatando esse incidente que ocorreu lá dessa companhia aérea britânica, é de que as pessoas que porventura tenham tido algum relacionamento com essa companhia e tenham ou criaram conta naquele site, né, no site da companhia, para que fiquem de olho, porque eles estão orientando, eles fizeram um comunicado público, a própria companhia, né, que é uma coisa que é extremamente aconselhável de se fazer, para justamente tu não sofrer tanto essa questão que a gente estava falando agora há pouco de reputação da empresa, né? Porque a empresa vinha a público e assumir que teve um vazamento e adotou as medidas cabíveis para tentar cessar esse ataque, né? Ou evitar, minorar os prejuízos, isso certamente vai ser bem visto pela autoridade que for analisar, investigar esse incidente, né, de violação de dados pessoais, e também as pessoas que, porventura, são clientes delas também vão se sentir um pouco mais, um pouco mais, vamos dizer assim, confortáveis com a situação, embora saibam que pode ter vazado dados até de cartões de crédito dela, né? Não foram todas as pessoas, mas teve uma parcela de clientes que tiveram seus dados vazados. Então, até eu compartilhei 2 dicas, inclusive, de que caso você tenha tido alguma relação com essa empresa, ou se você sabe de algum amigo seu que já esteve viajando com essa empresa, ou fez um simples cadastro lá, ou algo do gênero, para ficar monitorando os e-mails, porque provavelmente pode acabar sendo vítima aí de phishings, né? Que o pessoal comenta que são aqueles e-mails que tu começa a receber do nada, e que normalmente vem com alguma informação para clique aqui no link para acessar tal coisa, ou você até e-mail da própria companhia, por assim dizer, né? Mas vamos dizer assim, com aquela fachada de que seja a EasyJet, mas não, na verdade, ela propriamente, né? Os criminosos se valem
de uma aparência, né, de veracidade, para acabar fazendo com que as pessoas caiam em golpes. Então, uma orientação que eles passaram para as pessoas é de que fiquem de olho em e-mails, né, que eventualmente tu tem usado no cadastro dessa empresa, para justamente evitar que tu seja uma vítima aí de um phishing e possa estar clicando num link aí que te direcione aí para uma página maliciosa e possa estar ou instalando algum malware no teu computador para outras coisas também. Então, se tu tem algum conhecido ou já teve relacionamento com essa empresa, troque a sua senha, né? Primeiro passo. Se você utilizou cartões de crédito naquela companhia também, outra dica que eles passaram é suspender esse cartão, né? Para justamente evitar aí daqui a pouco os teus dados sejam utilizados por esses criminosos aí para outras finalidades que não aquelas que você deseja em si. Deixa eu ver aqui, a Evelise fez um comentário aqui, além da notificação geral, eles se comprometeram a entrar em contato com clientes com dados vazados para esclarecimentos. Verdade, eles fizeram esse anúncio público e eles comentaram que estariam entrando em contato até dia 25, acho que era, com as pessoas, e principalmente com as pessoas que tiveram dados de cartões violados, né? Então, para justamente comunicar essas pessoas, que é uma coisa que as empresas têm que fazer, né, quando acontece, ou se espera que faça, né, para justamente demonstrar a boa fé da empresa também, né, de que ela, dentro daquela situação, ela agiu pensando também nos direitos do titular, né, que teve os dados, porventura, vazados. Então, é um indicativo positivo também que vai ser considerado certamente na hora que for se verificar uma possível multa para essa empresa, né? Então isso é o que a gente chama no direito penal até de atenuantes, né? Para a questão da fixação da pena. Então é interessante, aí também fica essa observação aí bem destacada da Evelise no chat. Bom, esse caso então da EasyJet é um caso que a gente resolveu trazer porque envolve essa questão de dados pessoais, né, também. Então, embora tenha ocorrido lá na Europa, né, com essa companhia britânica, né, é um caso que acontece diariamente aqui no Brasil também. Você já deve ter ouvido falar muito vazamento A gente teve casos recentes da Vivo, daquele aplicativo Meu Vivo. Outros casos do Banco Inter, se eu não me engano, também teve um vazamento bem considerável no ano passado. Então, essa questão de vazamento de dados ou incidentes de dados pessoais, ela está muito presente na nossa vida. E no momento que vocês começam a prestar atenção, a gente vê que, na verdade, nossa, isso realmente acontece todo dia. E de fato, é todo dia. Porque não é só um hacker que vai lá e obtém esses dados que é um incidente. Qualquer coisa, uma pessoa que porventura não poderia estar tendo acesso àquele dado e tem acesso, ela está contribuindo para que ocorra esse incidente aí de dado pessoal. Então é muito mais amplo esse conceito de incidentes aí, como às vezes as pessoas pensam, incidente é só os hackers que vão lá e pegam e roubam os dados pessoais e tal. Não. Isso é uma delas, né, que é a mais publicada, por assim dizer, né? Mas não é exclusivamente isso que vai estar sujeito à legislação. Bom, feito esses adendos aí, Sinara, seja bem-vinda à live. O pessoal que quiser ir interagindo aí com nós, vai interagindo. A Evelise não está podendo participar do vídeo aqui por ter problemas técnicos, né? Demos azar, mas ela está interagindo no chat, então manda teu comentário, que seja, ou uma dúvida também, que daqui a pouco não esteja sendo tratada, mas o negócio é a gente interagir, trocar conhecimento, trocar figurinha nessa história toda. E para finalizar aqui os tópicos oficiais, né? Antes de entrar nas novidades aí que a gente vai ter para compartilhar com vocês, o tema aí que a gente mencionou no início, que era a dúvida lá da MP 954, né, que era a questão do IBGE, lá do compartilhamento de dados, e agora também tem essa questão do julgamento do STF com relação ao uso ali da suspensão dos serviços do WhatsApp. Eu mencionei no início que em 2015, se não me falha a memória, o WhatsApp, até provavelmente vocês vão lembrar que teve umas 3 decisões, praticamente com um intervalo ali de tempo, que determinaram a suspensão total do serviço no Brasil.
Vocês devem ter passado por isso, que o serviço ficou totalmente offline, por decisões judiciais. A que ficou mais longa, acho que ficou 2 dias, se eu não me engano, 2 dias e meio, mais ou menos, e que acabou dando muita audiência e muita discussão no cenário aí na mídia, né, na mídia nacional, justamente porque é um aplicativo que está sendo utilizado diariamente. Eu duvido que hoje em dia não tenha, as pessoas não utilizem esse aplicativo, porque é um aplicativo que já se tornou praticamente uma ferramenta, muitas vezes, de trabalho, inclusive. Então, teve aquela suspensão, a última que teve foi em 2015, se não me falha a memória. E aí, o que aconteceu? Teve a suspensão e o ministro Lewandowski, naquela época do STF, ele deu uma liminar para suspender essa decisão que estava suspendendo os serviços aí do WhatsApp, para reestabelecer, né, o serviço. E aí depois ficou essa questão do julgamento, porque daí entraram com uma ADIM, né, para dizer que é inconstitucional a questão de obrigar as empresas a fornecerem, né, esses dados, né? Isso foi entre 2015 e 2016. Eu lembro que teve um intervalo ali entre a primeira e as outras duas últimas, se não me engano, foi um pouco mais curto o intervalo entre uma e outra, né? Mas foi nesse período mesmo. E, e aí o que acontece? Teve essas duas ações aí, então, distribuídas no STF, uma ADIM e uma ADPF, né, que elas estão sendo julgadas em conjunto, porque elas têm a matéria é bem similar, e até já teve o julgamento, ou melhor, já teve o voto dos dois ministros, né, que estão sendo relatores, que é o ministro Edson Fachin e a Rosa Weber, né, e os dois já manifestaram nos seus votos, né, de que são contra a suspensão dos serviços aí do WhatsApp, mesmo quando ele não cumpra a ordem judicial de fornecer as conversas, né? Porque foi o que gerou toda essa discussão foi justamente que o WhatsApp, o Facebook, no caso que é o gestor do aplicativo, dizia, olha, a gente não tem como fornecer os dados, as conversas que são que trafegam nesse aplicativo, porque existe uma criptografia de ponta a ponta, ou seja, somente os dois participantes da conversa conseguem ter acesso a essa conversa, porque ela não fica armazenada nos nossos servidores e elas ficam só nos dispositivos dessas duas pessoas que tiveram essa conversa. Então, na verdade, exigir que eles fornecessem essa informação ou quebrassem a criptografia é uma medida impossível de ser adotada. E esse é o principal argumento do Facebook aí com relação ao WhatsApp, e de fato porque na verdade a criptografia, para quem conhece mais a fundo a técnica em si de criptografia, a gente sabe que na verdade a criptografia atualizada hoje em dia ela não é possível de ser quebrada, ou pelo menos, vamos dizer assim, facilmente, né? Computacionalmente falando, porque exige muito poder de processamento para tu quebrar uma criptografia. E você já deve ter ouvido falar que o iPhone, por exemplo, nem o FBI conseguiu acessar um iPhone, porque o iPhone tem a criptografia também, e ela não é inquebrável, né? Porque na verdade não existe isso de inquebrável. Na verdade, ela é muito difícil de ser quebrada por causa da capacidade de processamento que a gente tem hoje. Então, na verdade, o que ficou nessa questão do julgamento das ações no STF? Por hora, os dois ministros se manifestaram dizendo que não é possível, não é plausível aceitar a suspensão dos serviços, porque eles entendem que a maneira dessa questão da criptografia é uma coisa que é necessária para garantir até a questão do próprio direito fundamental lá das pessoas, né, da inviolabilidade lá das comunicações, né, que é um preceito fundamental, que está previsto lá na Constituição. E aí, na verdade, isso, se a gente até teve a Rosa Weber até faz uma menção no voto dela, né, que ela fala o seguinte, de que na verdade a exigência da legislação é com relação ao fornecimento ali dos dados de IP, o dia que foi acessado, quem acessou e o horário que teve aquele tráfego de informações. Agora, tu não pode exigir da companhia que ela forneça as informações que estão trafegando de forma criptografada, porque ela não tem como atender isso de forma técnica falando, né? Tecnicamente falando.
Então, a grande discussão está em cima dessa questão da criptografia, e até bem destacado aí pela doutora Evelise, de que a única maneira seria desabilitar a criptografia para todos. E aí isso, vamos dizer assim, tentaria resolver um problema criando outro, né? Porque o que aconteceria? Tu desabilitando a criptografia, essas informações, essa conversa, até dos cidadãos de bem, né, estariam também passíveis de serem interceptadas aí por qualquer pessoa. Então, até que ponto é compensável tu abrir mão da criptografia para uns determinados casos? Aí tu vai tirar a segurança de todos para alguns? Não é plausível essa situação, mas está em discussão. Tem quem defenda que deve ser feita a questão do fornecimento, que o Facebook é obrigado, mas tem quem se filia a essa corrente de que não é possível. Então, deixa eu ver aqui, a Evelise comentou que achei interessante o Fachin dizer que seria contraditório, em nome da segurança pública, exatamente, deixar de promover a segurança da internet, que os dados digitais são direitos fundamentais. Exatamente, inclusive esse ponto que eu ia falar agora, com relação aos direitos digitais serem considerados direitos fundamentais. E aqui vem a resposta, na verdade, justamente da pergunta que a gente comentou antes. Por que é importante, qual a importância desse julgamento, né, dessa MP do IBGE e essas ações contra do Facebook em si, do WhatsApp, melhor dizendo, né? É justamente porque esses julgamentos, eles estão consolidando uma questão do direito à privacidade ou da proteção de dados pessoais como um direito fundamental. E até eu já mencionei em algumas lives de que existe uma proposta de emenda constitucional que está querendo inserir lá no rol de direitos fundamentais, lá no artigo 5º da Constituição, né, como o direito de proteção de dados pessoais como um direito fundamental de fato. Então, na verdade, o STF já está meio que adiantando essa previsão, dizendo, olha, a gente precisa evoluir o conceito hoje em dia para essa situação, e não é plausível a gente exigir toda essa questão de segurança como um todo, e nos meios digitais querer abrir mão dessa segurança em benefício de alguns e em prejuízo de muitos, né? Ou para não dizer todos. Então é uma medida totalmente desproporcional. Deixa eu ver aqui, a Sinara fez um comentário, pôr em risco todos os usuários em detrimento de uma situação específica. Exatamente. Exatamente isso, Sinara. E isso ainda não teve uma decisão final, né, essa questão do WhatsApp, mas está se encaminhando para que ocorra isso. Então, a gente vai ter que aguardar aí os próximos dias, mas a tendência, não vou dizer que vai acontecer, né, porque a gente sabe que o judiciário pode ter reviravoltas da noite para o dia, mas a tendência é de que o voto dos relatores seja confirmado pelos demais ministros do STF, né? Porque é uma questão bem delicada mesmo e é uma questão de impossibilidade técnica. Tu exigir que o aplicativo faça isso, sendo que ele fornece justamente para dar segurança para as pessoas. E aqui eu queria só fazer um destaque que eu tirei até do próprio voto da ministra Rosa Weber, que ela cita até uma pesquisadora, né, que atua nessa parte de direito digital, e ela fala o seguinte, que quando o Marco Civil da Internet ele obriga que as empresas retenham informações, esse dever ele se estende apenas ao registro ali do IP, data e hora de acesso. E que o que as obriga a necessariamente ser capazes ali de atender os pedidos de quebra de sigilo apenas desses metadados, né? Então, ela até reforça ali no caso que, portanto, o dever jurídico extraído do direito brasileiro, ela diz que, na verdade, as aplicações de internet sejam capazes de quebrar sigilo de conteúdo de comunicações, não é evidente, carece de fundamentação e pode ser muito bem destacado com relação a essa questão do desproporcional aí, de tu exigir em prol de alguns o prejuízo para muitos, né? Então, basicamente, vai ser essa questão aí. Vai ter muita discussão ainda, agora o julgamento dessas ações está suspenso por hora, por causa do pedido de vistas aí do ministro Alexandre de Moraes. Então não tem previsão de voltar agora à pauta de julgamento, mas tudo se caminha para que isso se confirme e tudo mais. Mas o porquê que a gente está falando de uma questão do WhatsApp, que não tem a ver diretamente com dados pessoais,
porque na verdade esse julgamento está sendo inclusive citado nos votos dos relatores ali dessas ações, inclusive a LGPD, que não está em vigência ainda. Por quê? Porque eles entendem que na verdade essa questão de proteção de dados é muito importante, que ela tem que ser equiparada para direitos fundamentais, e a gente está num atual momento de que a nossa vida digital, na verdade, ela praticamente não existe mais aquela barreira entre o que é digital e o que é, ou melhor, o que é online e o que é offline. Isso tudo já se misturou muito, seja por causa do avanço da inteligência artificial, seja por causa do Big Data, ou até mesmo da questão da internet das coisas, né? A gente cada vez está mais conectado e muitas vezes a gente nem se conecta mais. Então, essa questão de segurança das comunicações é extremamente importante, porque também, além disso, isso tem reflexo também na LGPD, porque quando a gente fala lá de proteções, né, medidas de proteção de dados e tudo mais, querendo ou não, tu transmitir dados pessoais pelo WhatsApp, por exemplo, é uma medida de segurança também, porque pelo fato dele ter a criptografia de ponta a ponta, é uma segurança adicional, porque tu sabe que aquela transferência de dados ali entre uma pessoa e outra, ela não vai ser interceptada. Ou se ela for interceptada, ela não vai conseguir ser legível, porque ela vai estar sendo criptografada, essa informação toda que trafegar. Então, por isso, essa importância imensa aí da gente fazer essa ressalva com relação a esse julgamento aí do WhatsApp. E quando tiver novidades, provavelmente a gente vai trazer para vocês aí de primeira mão o resultado final desse julgamento, beleza? Bom, gente, indo para a parte mais, para os considerandos finais aí da live de hoje. Opa, deixa eu só ver aqui. Lembrando que a proteção de dados pessoais não se... Exatamente, bem lembrado, doutora. Quando a gente fala de proteção de dados pessoais, tem que se ter em mente de que não é só aquele dado pessoal que está em meio digital, né? Então, qualquer dado que tu tenha, mesmo que seja num caderninho lá no teu escritório anotado, esses dados também estão sujeitos à LGPD, porque a LGPD não distingue o meio onde ele se encontra, né? Então, se tiver aquele caderninho anotado, fica de olho, porque dependendo do que tiver lá dentro, vai estar também. Os DPOs aí vão estar caindo em cima desse teu caderninho, pode ter certeza. Mas, indo aqui então para as considerações finais, aí, infelizmente a live era para ser um bate-papo, né, entre mim e a Evelise, mas infelizmente deu esse problema técnico, mas a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Então, por que a gente fala isso? Porque, na verdade, assim, para finalizar a live de hoje, a gente ia conversar com vocês e apresentar um projeto que a gente conversou essa semana, né? A gente está começando a estruturar agora, e para justamente fazer conteúdo mais voltado para as pessoas que daqui a pouco não têm um conhecimento mais aprofundado tanto da área jurídica ou da parte de tecnologia da informação e tudo mais. Para produzir conteúdos numa linguagem mais acessível. Vocês sabem que a gente vem aqui e fala numa linguagem um pouco mais simples para que seja realmente compreensível, né, o que a gente está abordando. E conversando então com a doutora Evelise e com a Nayara, né, que são as duas, elas são sócias de uma consultoria chamada Quântica Direito Digital. Dê uma pesquisada aí no Instagram, gente, sigam elas lá, porque tem bastante conteúdo lá na página delas. Qualquer coisa, Evelise, manda aí no chat aí o nome bem certinho do Instagram lá da consultoria de vocês, porque na verdade a gente conversou essa semana e a gente está fechando uma parceria, nós três, para começar a fazer mais lives aí, com mais... fugiu a palavra agora, deu um branco. Mas de forma mais constante, né? De conteúdo voltado justamente para as pessoas compreenderem de uma forma mais didática esses assuntos, e que não só a proteção de dados, né? Mas outros temas também relacionados ao próprio direito digital, né? Porque a gente fala tanto de direito digital, proteção de dados e tudo mais, mas tem muita gente que não sabe nem o que é. Então, a gente conversou e a gente viu que, na verdade, a mentalidade que eu tenho e a mentalidade que elas têm é muito parecida com relação a isso. Que a gente tenta criar conteúdo descomplicado, né, como bem destacou a Evelise ali no chat, para justamente as pessoas entenderem, ter um nível de compreensão e, naturalmente, isso ajudar também na questão da educação digital das pessoas.
para as pessoas entenderem a importância das tecnologias, mas saberem utilizar ela de forma consciente e responsável também, né? Porque a gente fala tanto hoje em dia de fake news e tudo mais, que muitas vezes a fake news, na verdade, ela é fruto de justamente da ingenuidade das pessoas e não saberem como verificar uma fonte ou acreditarem que tudo que está sendo posto na rede é verdadeiro. E isso é falta de educação digital mesmo. Então a gente não pode nem criticar as pessoas, a gente tem que, na verdade, ensinar elas de que não é assim que acontece. Existe todo vamos dizer assim, um background aí relacionado a esse tema, né? E é exatamente isso, Nara. É importante descomplicar o direito, porque o que a gente mais tem visto aí é live de pessoas voltadas ao meio, ou seja, jurídico ou técnico, né, da parte de TI, e as pessoas conversarem numa live cheia de termos técnicos. Aí provavelmente metade do pessoal que está na live não entende nada do que as pessoas estão falando. Então, o nosso desafio aí, meu, e eu falo em nome da Ivelise e da Nayara também, é justamente começar daqui para frente, fazer lives nesse estilo que nem eu fiz hoje, mas tendo essa possibilidade de fazer esse debate, né, entre duas pessoas na live e o pessoal no chat também interagindo aí constantemente, para que a gente possa também contribuir dessa forma. Então, a novidade que a gente tem aí é justamente essa, de que a gente vai começar a fazer essas lives em conjunto mais seguido, né? A gente não fixou ainda o dia, se a gente vai fazer um dia específico da semana ou se a gente vai fazer num horário. A gente vai ainda estar estudando esses detalhes aí finais, mas o importante que a gente tem que destacar hoje é de que a gente vai fazer isso. A gente já conversou já durante essa semana sobre isso, a gente se teve o primeiro contato aí, eu não tinha conversado ainda com a Nayara, né, mas a gente teve o primeiro contato, a gente topou o desafio de fazer esse projeto ir para frente, para gerar conteúdo descomplicado para vocês, e vocês logo vão começar a ver mais lives acontecendo, conteúdos também sendo gerados e tudo mais. E eu não sei se eu falo outra coisa também, ou Evelise, será que eu dou um spoiler aí do que a gente estava pensando também, ou eu deixo no suspense? Me diz aí, me fala, além da live, que é aquela outra coisa que a gente pensou também em fazer. Não sei se eu falo, se eu deixo no suspense para o pessoal ficar curioso e tal. Suspense, então tá. Então a outra coisa vocês vão ficar no suspense e tal. Acompanhem aí as nossas redes sociais. Sigam. Se alguém porventura não me segue ainda no Instagram, me segue. Eu compartilho bastante informação, notícias também sobre essas coisas. A Evelise também compartilha bastante coisa, até de colegas que a gente fica sabendo, a gente está compartilhando. E a Nayara também. E além disso, a conta da Quântica, né? Que também tem bastante conteúdo lá. Então, se vocês quiserem ficar por dentro, aí, se não é da área jurídica, nos seguem lá, porque vocês vão ver que a gente tenta produzir conteúdo bem simples para vocês poderem compreender essa forma do direito. E outra coisa, eu acredito que isso a compreensão também da Evelise, mas se vocês tiverem dúvidas com relação a esses temas, podem nos mandar mensagem no privado, podem nos chamar para conversar e tal, tirar eventuais pedir esclarecimento sobre algum ponto que tu acha sobre isso e tal, porque é interessante, a gente gosta de contribuir, a gente quer contribuir, na verdade, dessa forma, então essa parceria nossa foi uma forma que a gente já encontrou de poder compartilhar esse conteúdo com vocês, e se vocês tiverem dicas podia fazer uma live só para falar sobre isso, pode mandar um direct para mim, ou para Evelise, ou para Nayara, ou no perfil da Quântica lá, não tem problema, que vai ser um prazer aí estar ouvindo a sugestão de vocês para a gente poder estar gerando esse conteúdo também para vocês, né? Porque o conteúdo é para vocês, então se vier as opiniões de vocês, o match aí vai dar muito mais, vai ser mais natural também e vai gerar bons frutos aí. Bom, Evelise, tinha mais alguma coisa que eu porventura esqueci de falar aí, porque nós não estávamos preparados para esse imprevisto técnico aí. Se tu lembrar de alguma coisa que eu não falei com relação a essa parceria, me dá um toque no chat aí só para me lembrar no caso, que eu vou lembrando.
Antes, enquanto a Evelise fala, teve um caso curioso que aconteceu, que provavelmente o pessoal já deve ter ouvido falar, de uma avó na Europa. Qual foi o país? Me ajuda, me lembra, ô, Evelise, qual foi o país que teve o caso daquela avó lá que foi condenada a retirar as fotos dos netos? Tu lembra o país? Eu lembro que foi na Europa, mas agora me deu um branco no país que. A Holanda, isso, obrigado, Sinara. Na Holanda, teve um caso agora recente, foi agora nesses últimos dias, que a avó foi condenada a retirar as fotos dos netos das redes sociais. E um dos argumentos lá que eles utilizaram foi justamente o regulamento europeu lá de proteção de dados, a GDPR. Porque, na verdade, eles entenderam que ali, na verdade, embora não tivesse uma relação comercial ou alguma coisa que gerasse tratamento em si de fato, existiam alguns aspectos da legislação que deveriam ser aplicados também, com relação à autodeterminação informativa, por exemplo, que é uma das bases aí da questão da proteção de dados, que seria o quê? Seria o fato de tu poder dispor e fazer o que tu bem entender com os teus dados. Tu definir, tu pode fazer isso, isso, isso com meus dados. Se tu fizer uma coisa diferente daquilo que eu quero que tu faça, não, eu não quero. Aí tu não pode utilizar os dados de outra pessoa para uma finalidade distinta. Então, foi uma coisa que eu não anotei aqui para falar, mas eu lembrei, né, agora no finalzinho, que foi um fato um tanto curioso e que está rendendo ainda bastante comentários aí do pessoal, porque querendo ou não, a gente até brincou, já pensou se a moda pega no Brasil? O que vai ter de tio e tia aí sendo processado para tirar as fotos, não tá no gibi para ser contado, viu? E, e para encerrar, eu tinha um outro negócio aqui que eu ia comentar, eu esqueci. Deixa eu ver aqui, a Ivelise mandou pediu as desculpas aí de novo pela internet, mas acontece, a gente tem que estar, passível de acontecer situações dessas, mas a gente conseguiu fazer o conteúdo e passar. O principal, na verdade, era passar essa novidade para vocês, essa parceria que vai dar muito, vai gerar bastante conteúdo para vocês e que era o principal tema aí hoje, porque na verdade a live hoje era para passar um panorama dessa questão da LGPD e a gente ia aproveitar ela para falar sobre isso também. Então eu tinha chamado a Evelise para vir participar da live em si, para a gente poder conversar e apresentar essa ideia para todo mundo. Mas infelizmente não deu, mas não tem problema. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, a gente vai tocar esse barco aí, em breve vocês vão estar vendo bastante conteúdo aí sendo publicado. Pessoal, e para finalizar aqui, então, tenho dois convites para você. Semana que vem eu tenho duas lives já pré-agendadas no dia 1º, às 6 horas da tarde, e dia 4, às 2 horas da tarde, para conversar sobre proteção de dados. Então fica o convite aí, eu vou estar postando no final de semana já algumas coisas. E fiquem de olho então nas nossas redes sociais. Convido vocês a curtirem, me seguirem, tanto eu quanto a Evelise, a Nayara e o perfil da Quântica Direito Digital, que vocês vão ver bastante conteúdo aí no decorrer dos próximos dias. Já deu o alerta aqui dos 2 minutos finais da live, então agradecer imensamente aí o pessoal que participou com nós ativamente, a Sinara, teve mais um pessoal ali em cima também que mandou perguntas, o Ricardo aí, brigadão Ricardo por ficar desde o início da live conosco aí, e o pessoal que porventura for assistir depois essa live, né, e tiver alguma dúvida, entre em contato conosco aí que vai ser um prazer estar conversando com vocês, e essa vai ser a primeira de muitas lives, se Deus quiser, beleza? Então, muito obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado a doutora Evelise aí por ter confiado na iniciativa aí. E agora vamos arregaçar as mangas para trabalhar e trazer bastante informação descomplicada para vocês, se Deus quiser, daqui para frente. Beleza, gente? Valeu, muito obrigado, boa noite para todo mundo e um excelente final de semana para todo mundo. E a gente se vê então na segunda-feira na próxima live aí do canal. Belezinha? Até mais. Tchau, tchau, gente.